Com bastante frequência eu recebo a seguinte dúvida. Professor, você sempre fala aqui que existe uma diferença entre SAI e processo de enfermagem, mas afinal, o que é a SAI? Então você vai descobrir nesse vídeo hoje o que de fato é a SAI, do que ela é composta. Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Enfermagem Total. E sim, é isso que eu falei para vocês na introdução. Hoje o objetivo é desmistificar a sistematização, a SAI, para vocês. O que é de fato esse negócio? Eu sempre falo nos cursos, sempre falo lá no Instagram que sistematização não é igual a processo de enfermagem. Mas e afinal, então o que é a SAI? O que você está querendo dizer que a SAI não é processo de enfermagem? Então hoje eu trouxe ela bem esquematizada, bem fácil de entender, tudo o que compõe, ou pelo menos boa parte do que compõe a sistematização da assistência. E vou explicar cada um desses itens. Mas rapidinho, antes da gente começar, se ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, já clica no botãozinho aqui embaixo, já deixa o joinha, me segue lá no Instagram e bora aqui para os slides. Bom, hoje eu trouxe aqui para vocês bem esquematizadinho e explicada a sistematização da assistência de enfermagem. Começando aqui com justamente essa grande questão. A SAI não é igual ao processo de enfermagem. Aqui não é igual ao processo de enfermagem. O processo de enfermagem está dentro da sistematização. E aí no próximo slide tem um esquema bem certinho de tudo que compõe a sistematização. Mas é importante eu dizer uma coisa, eu estava me dando conta disso ontem. Muitas provas de concursos, provas de hospitais, elas vão chegar para você no futuro e vão falar quais que são as 5 etapas da SAI. SAI não tem 5 etapas, quem tem 5 etapas é processo de enfermagem, tá? Só que numa prova, responda como se fosse SAI. Por quê? Porque se você levar ao pé da letra o professor Fábio que disse que SAI não tem 5 etapas, então você vai lá escrever, prova dissertativa, onde você tem que escrever a resposta, você vai lá e coloca, processo de sistematização da assistência não tem 5 etapas, essa pergunta não pode ser respondida. Você vai errar a pergunta, porque eles estão esperando que você fale as 5 etapas do processo de enfermagem. Então assim, por uma prova, ok, é comum que você escute falar que sistematização da assistência é igual ao processo de enfermagem, que a SAI tem 5 etapas, mas na real não tem. A SAI tem muito mais do que 5 etapas, porque, é o que eu trago aqui nesse slide para vocês, a SAI ela é um conjunto, tudo que envolve assistência de enfermagem está dentro da SAI. Isso significa que dentro da SAI está o método científico, e o que é o método científico? É o processo de enfermagem. E aí dentro do processo de enfermagem a gente ainda utiliza as taxonomias, que a gente pode pensar NANDA, CIP, etc. E os registros, anotação, evolução de enfermagem. Também dentro da SAI, só que em um outro ramo, existe o dimensionamento de pessoal, pela resolução COFEI aqui 543 de 2017, a atualização. E dentro da parte de dimensionamento de pessoal, as escalas de trabalho. E também um outro ramo aqui da sistematização existem os instrumentos, que aí podem ser os protocolos, as POPs, os protocolos, os procedimentos operacionais padrão, ou protocolos operacional padrão, os manuais e os impressos, certo? Então tudo isso está dentro da SAI, está dentro da sistematização, tá? E aí você pode estar pensando, mas nossa, é estranho, muita coisa aqui junto, etc. Sim. Tudo que envolve o trabalho da enfermagem dentro de uma instituição está ou deve estar dentro da sistematização, tá? Tudo que a enfermagem faz tem que estar respaldado por documentos, por protocolos, por manuais, pela escala de trabalho, por tudo, dentro aqui da sistematização. Certo? Então, eu vou falar sobre cada um desses 3 itens, tá? Sobre o método científico, sobre o dimensionamento e sobre os instrumentos aqui nessa aula de hoje. A gente vai realmente destrinchar a sistematização, o que significa cada um deles, certo? Então, começando aqui pela parte do método científico, processo de enfermagem, vamos pensar aqui que na resolução 358 de 2019, que é essa resolução aqui, que diz da obrigatoriedade de se fazer a sistematização da assistência em todo local que exista trabalho de enfermagem. Então, está aqui no artigo 1º. O processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Então, tem enfermagem, tem que ter processo de enfermagem.
tá bom? Inclusive, essa é uma outra divergência, inclusive, dessa própria resolução, dessa própria lei, né? Que ela fala sobre SAI e logo na sequência ela fala de processo de enfermagem. Então, até a própria legislação ela deu uma confundida ali do que é o quê, tá? Só que está falando aqui sobre a parte metodológica, a parte científica, né? O método científico. O inciso 2 aqui desse primeiro artigo diz que quando realizadas instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações, o processo de enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses momentos como consulta de enfermagem. Já tem vídeo aqui sobre consulta de enfermagem no canal, então só que isso daqui está dizendo que o quê? Em locais onde o enfermeiro realiza uma consulta, tem um pouco mais de autonomia, né, e ele realiza esse procedimento de uma forma sistemática, o processo de enfermagem se chama consulta de enfermagem. É a única diferença, tá? Então isso eu até falou lá no vídeo de consulta de enfermagem. Se você tiver alguma dúvida, assiste lá, né? Todo mundo pergunta como que eu faço uma consulta. Faz o processo de enfermagem, a mesma etapa do processo de enfermagem que vai dar certo, tende a dar correto. Artigo 3º aqui dessa mesma resolução diz que o processo de enfermagem deve ser baseado no suporte teórico que vai orientar a coleta de dados e tudo, né, o que vem na sequência livre, diagnóstico de enfermagem, planejamento e intervenção, né, as 5 etapas do processo de enfermagem. Então, a própria legislação, a própria resolução que fala sobre o processo de enfermagem, né, sobre essa obrigatoriedade do processo de enfermagem, fala que tem que ter um suporte teórico. Então aqui entram a importância das teorias de enfermagem. Muito em breve eu vou trazer vídeos aqui no canal também explicando cada uma dessas teorias, né, e como se aplicam essas teorias na prática, para ficar um pouco mais fácil e a gente conseguir, né, orientar melhor a nossa prática baseada em evidências, até a própria prática de enfermagem aplicadas aqui sobre teorias de enfermagem. E o artigo 2, né, que não menos importante, fala sobre quais são as 5 etapas do processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, que são, vocês já estão cansados de saber, eu sempre trago essa tabelinha aqui no canal, que são, começa aqui pela coleta de dados, vai para os diagnósticos de enfermagem, planejamento da assistência, implementação da assistência e avaliação de enfermagem. Ah, Fabio, só segue essa sequência? Não, né? Como aqui está dizendo no slide anterior, são 5 etapas interrelacionadas, então elas se relacionam entre si, interdependentes, uma não depende da outra, e recorrentes, elas ficam se repetindo o tempo todo, mas não se repete na ordem. Então, por exemplo, eu fiz a coleta de dados, sei quem que é meu paciente, fiz o histórico de enfermagem, fiz diagnósticos de enfermagem, estabeleci os diagnósticos para esse primeiro dia, para essas primeiras 24 horas, fiz o planejamento, ou seja, determinei aonde que eu quero chegar, qual que é a minha meta de enfermagem para esse paciente, implementei, coloquei em prática, aqui é extremamente fundamental a ação dos auxiliares e técnicos de enfermagem, a avaliação de enfermagem, vamos analisar se tudo deu certo. A partir daqui eu posso voltar para onde eu precisar, então eu posso voltar aqui direto para os diagnósticos, eu posso voltar direto para o planejamento, aqui do planejamento eu vi que o planejamento está legal, volto para a avaliação, aí da avaliação não deu certo, volto para os diagnósticos e elas são completamente interdependentes. Eu vou, né, me movimentando, vou flutuando por dentro dessas etapas do processo de enfermagem para que eu chegue no meu objetivo, que é, né, o bem-estar, que é uma melhora do paciente, uma melhora de qualidade de vida e até mesmo de resposta humana frente a uma doença, né, ou uma condição de saúde, certo? Então, essa foi a parte do método científico, então, sobre o processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem não é SAI, porque o processo de enfermagem está dentro da SAI, certo? A segunda etapa que eu quero conversar com vocês um pouco agora é sobre o dimensionamento de pessoal, né? Chega a dar uma tremida aí na nossa perna quando a gente ouve essa palavra de dimensionamento de pessoal, que a gente já pensa em muita conta e etc. De fato, é muita coisa. Vou ensinar vocês a fazer essas contas hoje? Não, porque o objetivo do vídeo de hoje não é esse, é explicar o que está dentro da sistematização, né? Mas eu vou dar um aspecto geral aqui sobre essa parte de dimensionamento. Basicamente, aqui nessa resolução COFEN 543 de 2017, ela fixa e estabelece os parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nas unidades, né, onde exista o serviço de enfermagem. E ela vai determinar quantas pessoas, né, quantos funcionários, quantas horas trabalhadas por paciente de
pequena, alta e média complexidade precisam ter de enfermeiros, de técnicos, de auxiliares? Quantos por cento de enfermeiro, quantos por cento de técnico, quantos por cento de auxiliares? Realmente é muita conta, tá, que a gente acaba fazendo. Todavia, é extremamente fundamental para que a gente não tenha sobrecarga de trabalho. E existe um outro viés, dois outros vieses para a questão do dimensionamento. Primeiro, exigência de funcionários. Não é anormal, infelizmente, no Brasil e também aqui na Europa, a gente vê que os profissionais de enfermagem ficam sobrecarregados, com muitos pacientes, com muitas coisas para estar fazendo, porque não tem funcionário suficiente. Então, com um bom dimensionamento de pessoal feito, uma conta bem esclarecida, são provas em que você pode estar mostrando para a gerência, olha, eu preciso de mais funcionários, eu estou precisando de mais pessoal de enfermagem aqui, por isso, né? A própria legislação está dizendo isso. Então, é uma prova. Da mesma forma que, se a gente olhar aqui a nossa tabelinha de novo, aqui eu falo sobre escalas de trabalho, tá? Pensa comigo, você fez o processo de enfermagem do paciente, né? Você fez ali o resultado de enfermagem e as intervenções de enfermagem. E aí pensa comigo, se você colocou ali paciente, você tem, sei lá, 20 pacientes na unidade, e aí você precisa ver pressão arterial de 30 em 30 minutos de um paciente em específico. Se você não tiver técnicos, auxiliares ou enfermeiros suficiente para estar realizando isso, você acha que você consegue colocar em prática a implementação que você pensou? Não consegue. Então, são interdependentes, por isso que está dentro de um único negócio. A escala de trabalho, ela facilita e ajuda a implementação do processo de enfermagem. Então, uma coisa depende da outra aqui dentro, tá? Mesma coisa que a gente vai falar agora na frente, né, sobre protocolos. Então, precisa ser feita a mensuração da pressão arterial a cada 30 minutos. Ok. Qual que é o procedimento de pressão arterial, de aferição de pressão? Então, a gente precisa ter um protocolo dizendo qual que é a técnica utilizada para fazer isso. E aí, se eu não tiver pessoal habilitado, eu não consigo colocar isso em prática. Uma coisa depende da outra aqui, tá? Então, e por isso que isso tudo está incluído, tá incluso na parte da SAI. A SAI engloba tudo isso, né? O trabalho da enfermagem não é... A gente pensa que é simples, né? Que vai lá, faz a pressão. Mas calma, como que faz? Quem que faz? Em qual manual? Qual o artigo científico, qual a guideline que está me dizendo que de fato isso vai trazer um resultado para o paciente? Isso tem que ser levado em consideração, né? Tenho pessoal para isso? Não tenho. Qual que é o nível de formação da pessoa, né? Tem que ser auxiliar técnico ou enfermeiro para colocar isso em prática. Tudo bem, uma pressão arterial pode ser auxiliar técnico ou enfermeiro, mas uma punção arterial, por exemplo, tem que ser um enfermeiro. Eu tenho um enfermeiro suficiente para eu estar fazendo isso? Né? O processo de enfermagem está bem esclarecido, está documentado. Então, são várias coisas que englobam o serviço de enfermagem, certo? E aqui nessa parte de instrumentos, eu trouxe só um modelo para vocês de um protocolo, né, de um procedimento operacional padrão. Ele segue esse padrão, tá? É bem comum que você veja, né? Sempre tem que ter o logo aqui da instituição, né, qual você trabalha, qual que é o número dessa POP, a data da validação, né, quando ela foi publicada e quando ela tem que ser revisada. Geralmente de 2 em 2 ou 3 em 3 anos são feitas a atualização. Qual que é a técnica? No caso aqui, técnica de higienização das mãos. Quem que realiza isso? No caso aqui, todos os profissionais da equipe de saúde. Qual que é a área que vai fazer isso? Então, a área, o setor mesmo. Qual que é o objetivo dessa técnica e o passo a passo, né? Então, aqui você vai, claro, tá bem pela metade aqui a técnica, mas você vai enumerar, você vai colocar o passo a passo de como que se faz essa técnica. É importantíssimo e é obrigatório por lei, né? Tudo que, claro, aqui estamos falando da enfermagem, mas tudo que todos os profissionais fazem dentro de uma instituição de saúde tem que ter um protocolo operacional padrão, certo? Inclusive é a dica que eu sempre dou para estudantes, para estagiários, para você que é recém-formado e está entrando numa instituição, leia os protocolos operacionais, né? Saiba como que é feito aí na sua instituição ou determinadas técnicas, que você aprende muitas vezes na faculdade uma forma, chega na prática, eles têm outro material, eles realizam de uma outra forma, utilizam uma outra literatura, você tem que reaprender aquilo daquela forma. Então é bom você já dar uma lida, né? Teve aquele tempo livre no plantão, principalmente as primeiras semanas, que você acaba não, né, você está ali muito mais aprendendo com seus colegas, deu aquele tempinho livre, senta lá na sala de administração, pega os protocolos, dá uma lida,
na POP, se deixarem levar para casa, leva, né, para dar aquela lida, né? Então é bem interessante estar se informando sobre essa questão dos protocolos. Certo, pessoal, é isso que eu queria estar conversando um pouco com vocês hoje. Eu espero que eu tenha dado uma clareada aí sobre o que de fato é a sistematização, né, da assistência de enfermagem e que vocês tenham entendido qual que é a diferença entre a SAI e processo de enfermagem. A gente sempre fala, SAI não é processo de enfermagem, processo de enfermagem não é SAI, mas a gente acaba nunca explicando a fundo o que é de fato cada uma, né? E eu espero que hoje vocês tenham entendido um pouco mais claramente o que é, qual que é a diferença entre a SAI e o processo de enfermagem. Se sobrou alguma dúvida em você, deixa para mim aqui nos comentários. Se você tem algum elogio, também tem outras perguntas sobre qualquer outro assunto, também deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu vou ter prazer em responder. E dependendo do assunto, até eu trago um vídeo explicando sobre essa sua dúvida. Lembrando que se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o joinha, me segue lá no Instagram e até a próxima semana com mais uma aula aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!